Fala pessoal, eita, falei a voz. Boa noite, agora sim. 10h05, estamos aqui. Live 8, deixa eu fixar aqui o título. Meditação 8. Olha essa fira, rapaz. Primeira vez que aparece aqui, eu acho. Fala, Matheus. Deixa eu fixar aqui o comentário. Segura. Aí, foi. Esperar aqui uns segundinhos, ver se a galera entra. Rômulo, boa noite. Grande Fael. Meditação 8. Começa já. Vou mandar pra galera aqui. Acabei de chegar do treino. Ainda tô com a de farda. Mas é isso. Aí a Sandra. Mais conhecido como minha mãe. Bora lá. Aí galera. Quem não viu ontem que eu ganhei, ó. 2 quadrozinhos aqui do São José Maria. Daí os que tá aqui todo dia na live. Ainda não entrou hoje. Daqui a pouco ele deve chegar aí. 2 quadrozinhos de São José Maria. Adeilson é psicólogo, logoterapeuta. Então já fica a indicação também. Quem quiser um acompanhamento aí terapêutico, né? Psicoterapêutico, psicólogo. Recomendo a Adeilson. Vou marcar isso. Vamos lá. Já deu, entrou 8 pessoas, já 2 minutos aqui de atraso. Bora começar a meditação de número 8, com a oração de todo dia. Pai, Filho do Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vê, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bora lá. Pessoal, ontem a gente veio falando de arrependimento, contrição, confissão, sacramento da penitência, né? E de fazer exame de consciência, de reconhecer os nossos pecados e da importância de tudo isso, né? Foi a live de ontem. Tá salvo aqui e tá salvo também lá no YouTube. Hoje a gente, o Padre Francisco, né, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, meditação guiada por Padre Francisco Fernandes Carvajal, né? Por falar com Deus, meditações diárias, com base na liturgia diária da missa. Então, hoje, para quem leu o Evangelho, é aquela passagem que Cristo está com os apóstolos, né? Ele queria ficar sozinho com os apóstolos um tempo. Desculpa. Tá aqui, ó, o Evangelho de hoje. Que ele fala sobre a oração, né? Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Isso que Cristo fala hoje pra gente na liturgia, né? De como pedir e ele nos convida a pedir, né? Então, normalmente eu vejo muito isso hoje, né? Eu acho que inculcou essa ideia em muita gente. E eu queria arrancar de vocês aqui agora, né? Se alguém pensa assim, ou já pensou assim, de que a gente deve só agradecer a Deus, né? Tem que ser humilde e só agradecer. Não, eu não peço nada não, eu vou só agradecer porque não vou pedir nada para Deus não, vou só agradecer para Deus. Tá certo, agradecer é uma das coisas, mas também aqui, ó, quem fala é Cristo, né? Cristo que fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele fala pra gente pedir, ele fala pra gente bater, né? Pra gente buscar, porque a gente vai achar aquilo que nos pertence. Então, a gente se relaciona com Deus dessas duas formas, pedindo e agradecendo, as duas, né? As duas ali tem que andar juntas, nem deixar de agradecer, claro, também é uma parte, e também nem deixar de pedir. Isso, se você parar para pensar, não é nada assim surreal, né? Fora de nada incomum. O jeito que a gente se relaciona com todo mundo é assim, né? Por exemplo, com você se relacionando com seus pais, é assim. Você
pede as coisas para o seu pai, pede as coisas para sua mãe, e também tua mãe, teu pai te pede as coisas de vez em quando, né? Tá aí, chegou agora. Ganhou de quem? Ganhei do Adeilson, psicólogo. Então, é assim que a gente se relaciona com as pessoas, não é? Não é isso mesmo? E aí o padre Francisco fala aqui: pedimos porque somos pessoas necessitadas, a gente sempre necessita de algo, e quando a gente não pede nada para ninguém, a gente está se sentindo numa autossuficiência, e essa autossuficiência sempre é falsa, né? É velada ali, porque você precisa de algo, você não vai conseguir tudo sozinho. Se você conseguisse fazer isso, você era Deus, né? Então a gente está vendo aí que não pedir é também uma forma de falta de humildade, ou seja, de soberba. Então quando você fala assim, não, eu só agradeço para Deus porque eu sou humilde, né? Primeiro que às vezes você tem que se examinar para saber se você está falando isso para se mostrar, né? Assim, não, eu sou só agradecido, agradeço por tudo, né? Às vezes você se examina para saber se você não quer só se mostrar, para o outro te olhar e falar assim, olha, como o Navarro é humilde, né? Ele só agradece. Mas a gente vê que por outro lado, você não pedir é uma falta de humildade, ou seja, uma soberba. Por quê? Porque você está se achando autossuficiente, eu consigo tudo pelas minhas forças, né? E a gente viu, eu já falei aqui em algumas, quase em todas as lives eu lembro dessa frase, porque é uma frase que eu procuro lembrar sempre, que é uma frase de Santo Agostinho, que é: fazes o que pode e pedes o que não pode. É sempre assim, né? Então a gente faz o que a gente pode, claro, também não fica botar tudo nas costas de Deus para que Deus faça tudo pela gente também, não é assim. A gente faz o que a gente pode e pede o que não pode, mas tem que pedir, porque quando a gente não pede é também uma falta de humildade, né? E Deus pediu a Maria, então se Deus pediu a Maria, a Sandra aí colocou. Então, ó, se nunca pedimos nada a ninguém, terminaríamos numa espécie de vazio e de falsa e empobrecida autossuficiência. Aqui a gente está falando da relação com outras pessoas, né? Com nossos irmãos aqui, com outras pessoas, nosso relacionamento. Imagina com Deus, né? Então, pedir e dar, nisso consiste a maior parte da nossa vida e do nosso ser. Ao pedir, reconhecemos pessoas necessitadas. Ao dar, podemos tomar consciência da riqueza sem fim que Deus colocou no nosso coração. Então, é a articulação dessas duas coisas aí, né, que se baseia o relacionamento com todo mundo e também com Deus. Então ele fala, o mesmo acontece com respeito a Deus. Grande parte das nossas relações com Ele situam-se no âmbito da petição. As restantes, no do agradecimento. Então são as duas coisas. Pedir torna-nos humildes. Além disso, é uma oportunidade que damos a Deus de mostrar-se Pai e de conhecermos assim o amor que Ele tem por nós. Então eu dei o exemplo da nossa relação com nossos pais, né? Então a criança, você consegue lembrar, né? Todo mundo aqui é adulto, alguns têm filhos já, né? Então você consegue se lembrar da época que você era criança e dependia muito dos seus pais, né? Então você pedia porque você sabia que você não ia conseguir fazer um monte de coisas. Você tem que pedir para alguém porque você reconhece Ele como pai que cuida de ti, né? E se tu não faz isso com Deus, é porque você está faltando reconhecer Ele como teu pai que cuida de ti e que sabe fazer coisas que você não sabe, né? E são muitas as coisas que Deus sabe fazer que a gente não sabe, né? A grande maioria, não sabe fazer quase nada. Então, ao pedir, manifestamos a nossa radical insuficiência. Pedir torna-nos humildes. Quem dentre vós, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Quanto mais vosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então a gente já estava falando aqui de novo de pedir para os nossos pais dão as coisas para a gente porque nos amam, né? Procuram fazer, na medida do possível, aquilo que a gente necessita. E quanto mais Deus, que é o nosso Pai Celestial, nosso Pai e Mestre, não fará as coisas pela gente, né? Então não pedimos. Aí, lógico, a gente tem que ver como que a gente vai examinar o que a gente vai pedir, né? A gente deve pedir, sim, mas a gente vai pedir qualquer coisa. Da mesma forma que quem tem filho aqui, se teu filho te pede qualquer coisa, tu vai dar qualquer coisa para ele, né? Ele deve te pedir qualquer coisa? Não. Da mesma forma, a gente se relacionando com o nosso Pai Celestial, a gente tem que pedir, saber o que pedir, né? Se um filho teu, por exemplo, né, um menino de 7 anos te pede, mãe, me dá um celular, né, um exemplo, e você acha
Você acha que não é hora de dar um celular para ele agora com 7 anos. Então você fala, calma meu filho, agora não, ainda não é o momento, né? E posteriormente sim, não é por maldade, não é porque não quer, apesar de que às vezes a criança acha que é isso, né? Mas é porque você entende, né? Você acha que não é o momento, então guarda pelo bem dele, né? Então a mesma coisa, para Deus pode acontecer isso. Ou então uma coisa que realmente é ruim para o teu filho, você dá um não pelo bem dele, né? Então não é toda coisa que você deve pedir para o teu pai aqui, quanto mais o pai, nosso pai do céu, né? Então não pedimos por egoísmo, aí que o Padre Francisco já alerta, não pedimos por egoísmo, nem levados pela soberba, pela avareza ou pela inveja. Se pedimos, por exemplo, um favor material, devemos examinar na presença de Deus qual o verdadeiro motivo que nos leva a fazê-lo. Será necessário que perguntemos a Deus, na intimidade da nossa alma, se isso que lhe solicitamos nos ajudará a amá-lo mais e a realizar melhor a sua vontade, né? Então aqui ele não descarta, por exemplo, a possibilidade de você pedir algo material, né? Mas somente se esse algo material, resumindo, ajuda no teu caminho de santidade. Se for algo para te perder do caminho de santidade, né, você não vai pedir. E como é que você vai saber isso? Um exame contrito, sozinho diante de Deus, no teu coração, para que ele na intimidade te mostre. Se for algo que te afaste do teu apostolado, da tua missão, do caminho de santidade, não é algo que você deve pedir, né? Mas às vezes algo até material pode te ajudar a atingir isso, né? Te facilitar, seja um meio, você utiliza isso como um meio, né? Não como um fim, para chegar no teu fim máximo, que no final das contas é que a gente vá para o céu e leva os outros para o céu, né? Então, como é que o nosso pedido deve ser com sabedoria, né? E aí Cristo mesmo já nos ensinou isso, né? Eu falei ontem desse episódio, né, de Cristo no Horto das Oliveiras, quando ele estava sofrendo muito, né, humanamente, ele suou sangue, inclusive. E aí ele sofrendo, ele fala, Senhor, se for possível, afaste esse cálice, mas que não seja feito com a minha vontade, mas a tua. Então assim deve ser o nosso pedido. É o que ele falou aqui, tem que ser alinhado com a vontade de Deus. Se servir para o nosso bem, para o nosso caminho de santidade, aí sim a gente deve pedir. Então a gente deve... e às vezes a gente não sabe, na maioria das vezes a gente não sabe, né, se vai servir ou não. Então Cristo já ensinou como é que deve ser a oração. A gente pede, mas fala, se não for, que seja feita a tua vontade e que me ajude a aceitar, né? Então, fala aqui, a sabedoria, podemos pedir ao Senhor que nos cure rapidamente uma doença, por exemplo, mas devemos pedir ao mesmo tempo que, se isso não acontecer, porque os seus planos são outros, planos misteriosos e desconhecidos de nós, mas que vêm de um Pai, nos conceda então a graça necessária para enfrentar com paciência essas dores e a sabedoria para tirar dessa doença frutos que beneficiam a nossa alma e toda a igreja. Então isso aqui é um testemunho de fé, né? É uma prova de fé muito grande. Por exemplo, aqui no caso de uma doença, sentindo dores, né? Você quer só se livrar daquela situação que parece terrível em todos os olhares. E ao mesmo tempo você pedir, me cure, Senhor, porque você quer isso, né? Claro. Mas se não for, que eu possa tirar frutos disso aqui. Imagina, né? Às vezes é inconcebível isso pra gente. Imaginar que a gente vai poder tirar fruto de algo que é, em todas as nossas óticas, ruim. Mas que a gente sabe que para Deus ele pode tirar o bem de algo que aparentemente é mal. Aparentemente é mal. Então é essa confiança por detrás de tudo que a gente tem que ter, né? Então ele fala aqui sobre as condições dos pedidos, né? Então a primeira condição de toda petição eficaz é, pois, conformar a nossa vontade com a de Deus, que por vezes quer ou permite coisas e acontecimentos que nós não queremos nem entendemos, mas que acabarão por ser de grande proveito para nós e para os outros. Sempre que fizermos este ato de identificação do nosso querer com o de Deus, estaremos identificando-nos com a oração de Cristo. Não se faça a minha vontade, mas a tua, né? Foi a oração que eu lembrei vocês aqui agora, né? De Cristo no Horto das Oliveiras. Então, procuremos orar sempre com a confiança de filhos. O Evangelho apresenta-nos muitos casos desta oração filial, humilde e perseverante. Então aqui tem outro ponto da oração, né? Então, como eu já falei, pedir com sabedoria, saber aceitar a vontade de Deus, não a nossa, né? Não pedir nada que seja
pela nossa soberba, pelo nosso egoísmo, pela avareza, pela inveja, mas e como a gente, quase todas as vezes a gente é embaçado pelos nossos desejos, então é pedir que nem Cristo pediu. Eu quero isso, né? Mas eu não sei se isso é bom para mim, então se não for, que seja feita a tua vontade e que me ajude a aceitar isso e tirar os frutos dessa coisa que aparentemente hoje está me acontecendo, que aparentemente é ruim, né? E não é difícil entender isso, porque todo mundo aqui já é adulto, já passou por muita coisa e deve lembrar de vários acontecimentos e várias experiências da vida que no momento, meu Deus, era a coisa mais terrível do mundo, passou e você via que não era tão terrível assim. Então, só lembrar disso você já consegue entender pela razão que às vezes a gente olha as coisas e aumenta, ou entende errado, ou não entende no momento, né? E Deus é que sabe. Então aí ele lembra aqui de outro ponto da petição, né, de pedir, que é a perseverança. E aí o Padre Francisco lembra aqui de outra passagem, né, que era aquela que eu ia falar no início da live, que eu confundi, né? Então, enquanto caminhava, aproximou-se uma mulher com um pedido insistente, e apesar da sua perseverança na súplica, Jesus permaneceu calado. Jesus não lhe respondeu palavra alguma, diz o evangelista. Então a mulher insistentemente ali falava com Jesus e ele não respondia nada, né? Os discípulos pedem que a despeça, pois a sua insistência já começava a incomodar. Então imagina o tanto que essa mulher estava insistindo lá e pedindo, né? Que até os discípulos já estavam incomodados e pedindo para Deus para despedir ela logo, né? Então imagina. Mas Jesus pensa de outro modo. Passados uns momentos, quebra o seu silêncio e, enternecido pela humildade da pobre mulher, conversa com ela. Explica-lhe o plano divino da salvação. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque essa mulher era cananeia, né? E o projeto de salvação de Jesus era começar a evangelizar Israel e que os apóstolos dessem continuidade a essa evangelização. Então, por isso que ele falou isso, né? Então era o plano divino desde a eternidade. Mas essa mulher cananeia, que certamente não compreendeu o que o Senhor lhe dizia, ela não sabia desse plano de salvação, né? Então ela não compreendeu, continuou pedindo, insistindo, não desanimou diante da sua resposta, mas ela veio prostrar-se diante dele e disse: Senhor, ajuda-me, sabe o que quer e sabe que pode consegui-lo de Jesus. Ela sabia o que queria, né? E sabia que podia conseguir isso de Jesus. Ela tinha confiança, né? E humildade. Então o Senhor explica novamente com uma parábola a mesma coisa que ele disse antes. Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Palavra dura, né? Que qualquer um de nós aqui orgulhosos já ia se sentir magoado e cair fora, né? E ela não. Imagina, né? E isso aqui lembra de uma coisa que aconteceu com Madre Teresa de Calcutá. Foi com ela? Ou foi com... Eu acho que é com ela. Se eu estiver errado, alguém me corrige. Que ela pedindo esmola para os pobres dela, né? Ela pediu pro cara: me dá esmola para meus pobres. Aí a pessoa foi e cuspiu na mão dela. Aí imagina, qualquer um de nós aqui, eu acredito, ia ficar puto, né? Ia falar: pô, como é que esse cara cospe na minha mão? Que ele foi irmã Dulce. Pronto, Deus, sabia que eu tava confundindo. A Deus já lembrou, nem terminei ainda o episódio, ele já lembrou. Então, foi a irmã Dulce, né? Santa Dulce dos pobres. Estava pedindo dinheiro para os pobres dela lá. E aí a pessoa cuspiu na mão dela, né? Em vez de dar esmola, cuspiu. E aí ela, imagina, né? Se fosse eu ia tacar a mão na cara dele, com cuspe tudo, né? Ou no meu orgulho, no meu egoísmo e tudo, eu ia ficar puto, pelo menos, né? E ela, o que foi que ela fez? Ela cuspiu, ela recebeu, fechou, guardou, fez como se tivesse guardado, né? Aí abriu outra mão e falou: pronto, essa aqui é pra mim, agora me dê a esmola dos meus pobres. Imagina a santa humildade dessa mulher, né? E eu acredito que, eu não sei, né, da história da pessoa, mas se eu fosse a outra pessoa que tivesse cuspido, eu tinha ficado pelo menos muito envergonhado, né? Então, como a humildade converte também. Então essa mulher, ela foi humilde, né? Cristo foi duro ali com ela, falou: não convém jogar os cachorrinhos o pão dos filhos, né? Mas a mulher não cede no seu empenho. A sua fé e a sua confiança crescem e transbordam. E ela introduz-se na parábola com grande humildade, com um personagem a mais,
E fala, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Imagina, olha só que alto de humildade dessa mulher. Ela falou, tá bom, eu não preciso do pão, né? Do pão dos cachorrinhos, eu quero só as migalhas também tá bom, já muda a minha vida. Então, foi com insistência e humildade que essa mulher cananeia pediu para Deus. Então aqui está o resumo do nosso pedido, né? Então a gente veio falando no início da live que a gente não deve só agradecer, é uma das coisas também agradecer. E que pedir não mostra soberba, não mostra egoísmo, não mostra avareza. Se você pedir da forma certa, né? Então tá aqui o resumo. Pedir de acordo com a vontade de Deus, né? Pedindo também para que Deus te mostre a vontade dele. E pedindo com a humildade dessa mulher cananeia que é uma coisa que me espanta, na verdade. Ela pede, então, me dá as migalhas, né? Resumindo, ela fala isso, me dá só as migalhas. Então, tanta fé, tanta humildade, tanta persistência faz o Senhor exclamar. Então, essa humildade, essa persistência comove até o próprio Cristo. Então, ele fala, ó mulher, grande é a tua fé. E num tom solene, ao mesmo tempo, cheio de compaixão, acrescenta, faça-se conforme desejas. O evangelista terá o cuidado de anotar. E desde aquela hora, sua filha ficou curada. Ela queria a cura da sua filha, né? Para este milagre excepcional foram necessárias também uma fé, uma humildade, uma perseverança excepcionais. Então, outro ponto aqui é que Deus, né, pede também a nossa participação. Então, se a gente não pedir, Ele quer que a gente peça, né? Porque o que aconteceu aí? Cristo podia curar na hora que Ele quisesse a filha dela. Ele falou e curou. Isso é Deus. Mas esse episódio nos mostra que Ele quer, na verdade Ele quer, né, que a gente também tem a nossa participação. Então faz o que pode e pede o que não pode, né? A Sandra aqui lembrando, no Pai Nosso a oração tem 4 pedidos, né? Então, se no próprio Pai Nosso que Ele ensinou pra gente rezar assim tem 4 pedidos, imagina. Então, essa mulher nos ensina como pedir, né? Insistência, humildade e perseverança. Jesus ouve-nos sempre, mesmo quando parece calar-se. Então, às vezes a gente pede e fala assim, pô, Deus não está me ouvindo. E desiste, né? Ele quer que a gente tenha essa perseverança. Então, quantas vezes na nossa oração, perante necessidades urgentes, não será a mesma coisa? Senhor, ajuda-me. Que bonita ejaculatória para tantas necessidades, sobretudo da alma, que não são tão urgentes. Então, ele dá aqui, eu falei das ejaculatórias para você repetir durante o dia, para te lembrar de alguma coisa. Então, está aqui outra ejaculatória. Senhor, ajuda-me. Você pode falar rapidinho ali durante o dia. Quando você está cansado, quando você está passando pequenas dificuldades no trabalho, você pode falar mentalmente, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. E repete isso, que já é uma forma de pedir simples e que vai te fazer lembrar sempre. Aí ele continua, né, Padre Francisco, mas não basta pedir, temos que fazê-lo com perseverança, como essa mulher, sem nos cansarmos, para que a constância alcance aquilo que os nossos méritos não conseguem. Muito vale a oração perseverante do justo. Deus previu todas as graças e ajudas de que necessitamos, mas previu também a nossa oração. Pede e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. E lembra-nos agora das nossas muitas necessidades pessoais e daquelas que vivem junto de nós. O Senhor não nos abandona. Terceiro ponto aqui da meditação é sobre os bens. Então, existem inúmeros bens que o Senhor espera que lhe peçamos para que nos sejam concedidos. Quais são esses bens? Bens espirituais, materiais, todos eles orientados para a nossa salvação e para a do próximo. Então, a gente viu isso aqui no início da meditação, né? Primeira coisa antes de pedir é saber se esses bens que a gente quer pedir nos levam para perto de Deus, para perto do sumo bem, como a gente viu falando nas meditações passadas, né? Nos distanciam do mal e que sirvam para a nossa salvação e para a salvação dos outros. E aí, né, o Santo Curadas tem uma frase dele aqui que ele fala, né, que não concordais comigo em que, se não alcançamos o que pedimos a Deus, é porque não oramos com fé, com o coração suficientemente puro, com uma confiança suficientemente grande, ou porque não perseveramos na oração como deveríamos. Ele coloca aqui 3 pontos, né? Porque não oramos com fé,
com o coração suficientemente puro. Então ontem eu falava sobre estar com o coração puro. O que é isso? Confessado, em estado de graça, confessado e comungado. Então é um ponto importante para a sua oração ter mais resultado. Teu coração puro, ou seja, sem pecado, tá confessado e comungado, penitência. Então esse aí é o outro ponto que o Santo Curadás fala aqui. Com uma confiança suficientemente grande, né, que aí é a fé, né, confiar que Deus vai te dar a resposta, vai te conceder aquilo que você pede, talvez não do jeito que você está pedindo, né, mas que Ele vai te responder, é o outro ponto. Ou porque não perseveras, que é o que a gente acabou de falar, a exemplo lá da mulher cananeia que insistiu até que Jesus respondeu ao pedido dela. Então, não desanimar no início, eu pedi uma vez, pedi uma semana, já estou cansado. Às vezes você tem que pedir por 10 anos, né? E saber enxergar quando Deus responde, do modo que Ele responde. Então esse os pontos que o Santo Curadás fala. Então ele fala: Deus jamais negou, nem negará nada aos que lhe pedem as suas graças da maneira devida. Então a gente já falou aqui durante a meditação quais são as maneiras devidas. Se numa ou noutra ocasião não nos foi concedida alguma coisa que pedíamos confiadamente, era porque não nos convinha. E aí aqui é uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala: vela pelo teu bem aquele que não te concede o que lhe pedes, quando lhe pedes o que não te convém. Então eu fiz a analogia sobre o pai com o filho, né? Então quem tem filho, acabou de notar aqui o Cleis, que é meu primo, tem filho. Aqui a Ravena entrou, tem filho. Você não vai dar tudo que teu filho te pede porque ele está te pedindo. Às vezes é uma coisa ruim para ele e teu filho não entende, porque ele é uma criancinha, né? Não entende as coisas. E aí o filho às vezes fica puto, fica com raiva, fica chateado, fica com birra. Mas você não fala não, porque você sabe que não é bom para ele. Então a gente tem que entender que diante de Deus a gente é essa criancinha que não entende nada. Por isso que a gente tem que pedir nas petições, falar: eu quero isso, Senhor, mas se não for da tua vontade, se não for pro meu bem, que é tu que sabes, então me ajude a compreender. Então Santo Agostinho nos lembra disso, né? Então Jesus sabe perfeitamente o que nos convém. Essa oração, que talvez tivéssemos feito com tanta insistência, foi com certeza eficaz para outros bens ou para outra ocasião mais necessária. Então às vezes Deus respondeu de outra forma e a gente não enxergou, né? Porque a gente estava focado ali na nossa visão limitada, das nossas vontades, do nosso egoísmo muitas vezes, né? Então essa oração, que talvez tivéssemos feito com tanta insistência, foi com certeza eficaz para outros bens ou para outra ocasião mais necessária. O nosso Pai Deus encaminhou-a bem. Ele sempre dá mais do que lhe pedimos, sempre. Essa frase aqui, né, tá entre aspas, que é de Santa Teresa, no livro Caminho da Perfeição. Ele sempre dá mais do que lhe pedimos, do que a gente pede, né? Então, para que nossa petição seja atendida com mais rapidez, podemos solicitar as orações de outras pessoas que estejam próximas de Deus, como fez o centurião de Cafarnaum. Enviou a Jesus alguns anciãos dos judeus para suplicar-lhe que viesse curar o seu criado. Estes amigos cumpriram bem a sua tarefa, foram até o Senhor e rogaram-lhe com grande insistência que concedesse, que condescendesse. É uma pessoa, dizia-lhe, que merece que lhe faças este favor. O Senhor atendeu o pedido. Então aqui ele lembra de outro ponto, um extra aqui da nossa petição, que é pedir para os outros. Então se você está precisando de algo, né, que você está necessitando muito, né, de uma situação, você pode pedir para os seus irmãos. Por isso que a igreja, a assembleia, os irmãos estarem rezando juntos é muito importante. Por isso que é importante, por exemplo, que a igreja católica sabe, a liturgia é igual no mundo inteiro. Então o evangelho de hoje é igual no mundo inteiro. Por quê? Porque todo mundo está rezando e pedindo a mesma coisa. Por isso que a missa é uma assembleia, está todo mundo junto no mesmo horário, porque são muitas pessoas pedindo a mesma coisa. Por isso, quando você for pedir algo, pedir para os seus irmãos rezarem com você, pedindo também por você, com certeza vai chegar mais fácil a Deus, como esse exemplo aqui, né, do centurião de Cafarnaum, que pediu que seus amigos fossem lá, né, suplicar-lhes para Deus.
Então a intercessão aí das pessoas, e também cabe também a intercessão dos santos que já estão lá do lado de Deus, né? E também do anjo da guarda, como a gente falava antes de ontem, do anjo da guarda. Em momentos como esse, pode ser útil lembrarmos-nos de que depois da oração do sacerdote e das virgens consagradas, a oração mais grata a Deus é a das crianças e a dos doentes. E pediremos também ao nosso anjo da guarda que interceda por nós e apresente as nossas súplicas ao Senhor, pois o anjo particular de cada um de nós, mesmo que sejamos dos mais insignificantes dentro da igreja, por estar contemplando sempre o rosto de Deus que está nos céus e vendo a divindade do nosso Criador, une a sua oração à nossa e colabora na medida do que lhe é possível em favor do que pedimos. Então a gente falava anteontem, quando falava do anjo da guarda, que o anjo da guarda, além de ser nosso intercessor aqui, companheiro da gente o tempo todo, ele está sempre diante de Deus, em comunicação direta com Deus. Por isso que pedir para ele, pedir as coisas para o anjo da guarda, funciona, né? Porque ele tem uma ligação mais forte com Deus, com a gente e com Deus, né? Então é um presente que Deus nos deu. Olha aí, ó, a Sandra falou, lembrou de Santa Mônica, que pediu por cerca de 30 anos, falando da insistência, né? Deus deu mais que a conversão ao seu filho. Exatamente. Para quem não sabe, Santa Mônica é a mãe de Santo Agostinho. Ela rezou por mais de 30 anos para o filho dela se converter, né? Santo Agostinho. E olha quem que ele se tornou. Ela só queria que ele se batizasse e se tornasse cristão, católico. E foi que ele se tornou, se converteu, se tornou padre, bispo, santo e doutor da igreja. Deus deu mais do que ela pediu. E ela só rezou só por 30 anos, coisa pouca. E você está achando que rezou uma semana e já pediu muito. Por isso que conhecer as histórias dos santos é importantíssimo para a gente. Porque a gente conhece pessoas de carne e osso, como a gente, que passou por sofrimentos muitas vezes piores do que o nosso. E que souberam persistir muito mais do que a gente. Então, ou seja, resumindo, souberam imitar Cristo mais do que a gente. E pra gente é muito, muito difícil olhar para Cristo aqui e imitar Cristo, né? Ele pede que a gente seja santo que nem ele, mas é meio distante, né? E como São Paulo mesmo disse isso, né? Para vocês é muito difícil na carta aos Coríntios, se eu não me engano. Ele fala, para vocês é difícil imitar Cristo, imita primeiro a mim, que sou imitador de Cristo. Então, São Paulo deu essa receita pra gente. Ele falou, pô, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, é mais fácil vocês me imitarem. Começa imitando a mim aqui. Imita a mim primeiro, que é mais fácil. Então, a vida dos santos é essa. E principalmente você vai vendo a vida dos santos que parecem com que tinham sofrimentos parecidos com os teus, né? E que viveram em épocas parecidas com as tuas. Por exemplo, o São José Maria, né? Que o Adeus me deu aqui o quadro. É um santo importante para a gente da nossa época, porque é um santo que viveu agora, né? No século passado. E que viveu na vida moderna, nas dificuldades que a gente vive aqui. Então é mais fácil olhar para ele e entender como é que ele fez, como é que esse cara conseguiu fazer para imitar Cristo. Vou ver como é que é, né? É assim que a gente faz quando a gente quer aprender alguma coisa, na nossa profissão, por exemplo. Tiver alguém que faz lá uma coisa boa e aprende com o cara. Então, no caminho de santidade, a gente tem que aprender com os santos, né? Então, chegando aqui no final da nossa meditação, o Padre Francisco fala aqui do anjo da guarda, né, para a gente pedir, porque ele está perto de Deus. Então, temos por último o caminho que a igreja sempre nos ensinou para que as nossas orações cheguem à presença de Deus. Este caminho é a intercessão de Maria, mãe de Deus e nossa mãe. A ela recorremos agora e sempre. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorando a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, com a mãe recorro. Essa aqui é a oração de São Bernardo, né? Como quase todos os santos, todos na verdade, não existe um santo que não teve uma relação boa com Maria. Então, como eu estava falando aqui, de imitar o caminho que o santo fez, não tem esse santo que não amasse Maria, que não pedia para Maria, que falasse exatamente isso. Eu falei na live, acho que de anteontem, do que Padre Pio falou a mesma coisa que em outras palavras que São Bernardo fala, né? Que nunca tinha pedido nada para Maria que ela não tivesse ajudado. Porque como eu falei também já, né, aqui, quando você quer que uma pessoa faça o que tu quer, aperreia a mãe dele que dá certo. Então, é um caminho. E como a Sandra lembrou que é minha mãe, falou
que Cristo pediu a Maria, né? Deus pediu a Maria, pediu permissão a Maria para que concebesse o filho dele, né? E ele escolheu esse caminho, passou por ela, né? Pelo ventre de Maria, passou por Maria para que a salvação chegasse aqui. Deus quis isso, ele quis passar pelo caminho de Maria. Então, a gente também tem que passar por esse caminho, né? Se Deus quis dar a nossa salvação por esse caminho, a gente também tem que... um sinal aí que a gente tem que também passar por esse mesmo caminho, né? Pedir para Maria. Então, aperrei a mãe dele aí que dá certo. Cadê eu sorrindo aqui? Deixa eu ver aqui. Na minha comunidade temos um padre que está sendo canonizado. Olha que legal, olha quem é. Isso do exemplo de carne e osso é muito real, de verdade. Pois vemos que a santidade é alcançável, mas que precisa ser buscada. Pronto. É uma pessoa de carne e osso aqui que mostra que é possível e dá o caminho pra gente, né? Então, o exercício talvez agora da quaresma e pro restante é comprar o livro da história de algum santo aí para te ajudar a fortificar nesse caminho, te mostrar o caminho, né? Então é isso, pessoal. Resumindo aqui antes de a gente fazer a oração final, os pontos da live de hoje, né, falando sobre pedir e agradecer, 2 formas de nos relacionarmos com Deus. 2 modos de oração muito, muito gratos a Deus. Retidão de intenção ao pedir, alinhar a nossa intenção à intenção de Deus, né, pedir. Humildade e perseverança na oração, com a mulher cananeia e com uma Santa Mônica que rezou só 30 anos, né, para conseguir aquilo que ela queria, que era a conversão do filho, e conseguiu mais do que queria. Deus nos dá mais do que a gente pede. O Senhor sempre nos atende. Procurar também a intercessão da Virgem, nossa mãe, e do anjo da guarda. Então, novamente aí, recorrer ao anjo da guarda e a Virgem Maria. Vamos finalizar a meditação de hoje com a oração de todos os dias. Dou-te graças, meu Deus, por estes bons afetos, propósitos e inspirações que me concedeste neste tempo de meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aí, galera, Padre Pedro Balzi. Show, Alex. Se puder me mandar alguma coisa aí sobre ele para eu ler, eu agradeço. Pessoal, muito bem. 10h43, uns 40 minutos de live hoje, será? Quase. Então, até amanhã, novamente, às 10h05. Vou botar a live aqui para quem chegou agora, no IGTV e no YouTube. Valeu, boa noite.